fluxo sanguíneo, podendo causar, por exemplo, um infarto do miocárdio. Apesar de ter uma evolução silenciosa, podemos identificar alguns sintomas da aterosclerose, como, por exemplo, a fadiga, dores no peito, queimação e até mesmo algumas pontadas, além da falta de ar e da sudorese. E, infelizmente, a maioria dos diagnósticos ocorre só após situações de emergência, como, por exemplo, após um infarto ou derrame. Mas é importante lembrar que existem exames para rastreamento e tratamento de fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, como teste engométrico, cintilografia, tomografia e cateterismo. Entre os fatores de riscos estão o sedentarismo, a má alimentação, pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo e obesidade. E essa doença pode acometer várias partes do nosso corpo, o entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro, por exemplo. Pode ocasionar um AVC, como citamos anteriormente. Assim como se uma artéria que leva sangue para as pernas for acometida, a pessoa poderá desenvolver uma claudicação e sentir dor ao caminhar. Sem nos esquecer das artérias coronárias, aquelas que levam o sangue ao coração, sendo acometidas, podem ocasionar infarto do miocárdio. Essa doença é mais prevalente no sexo masculino, pois as mulheres têm a vantagem de desviar suas gorduras sanguíneas para a produção do hormônio feminino, conhecida como estrógeno. Porém, quando a mulher atinge a menopausa, as chances de ter a doença aumenta, então é bom se prevenir. Geralmente, a aterosclerose é mais predominante na idade mais avançada, numa faixa de 50 a 70 anos. Existem várias formas de tratar a aterosclerose, medicamentos com uso de antiagregantes, plaquetários, como a aspirina, são muito utilizados, assim como as estatinas, vasodilatadores e entre outros. Em alguns casos, é necessário procedimentos invasivos ou cirúrgicos, como, por exemplo, a angioplastia e a ponte de safena. E, obviamente, o mais ideal é manter os hábitos que previnem essa doença. Então, vai algumas dicas de prevenção. Praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação balanceada, evitar hábitos como beber, fumar, evitar consumo de excessos de gordura, sal e açúcar. O fazer o controle de outras doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol.